Olá, meus amigos, meus queridos, estamos aqui de volta para mais um programa da TV Del Rey. Eu estou falando direto da capital brasileira da Liberdade. Eu sou João Paulo e vamos para a live do dia 4 de fevereiro de 2023. Estou gravando, já é de noite, e eu estou gravando isso porque nós temos muito assunto para falar. Eu prometi, que eu ia trazer hoje para vocês sobre a posse dos presidentes das mesas lá, do Senado e da Câmara. Mas não vai ser possível agora. Está pronto, mas vai ser daqui a pouco ou amanhã, porque tem assunto muito importante para contar com vocês. E esse terremoto que está aí dando em Brasília, envolvendo o senador Marcos Duval. E eu falei para vocês que esse senador é chapa quente, né? Vocês estavam achando que ele era fogo de palha. Primeiro eu quero falar que o senador Marcos Duval não é da linha Bolsonaro, não é da linha Alckmin, não é da linha de esquerda. O Marcos Duval é um deputado independente, um senador independente, sabe? É um homem ligado a forças de segurança, quer dizer, a forças de inteligência, especialista na área de inteligência, e um senador sério, independente. Ele estava aí atuando junto com aquele outro senador que fizeram aquela comissão lá para aquela audiência pública lá para levantar as questões das eleições. Então é um senador muito independente que estava assim, como diz assim, escondido na sombra, ninguém dava dando importância para ele. A hora que ele começou a fuçar e começou a achar elementos que possam comprometer o núcleo do governo em relação ao dia 8 de janeiro, ele virou o centro das atenções, falou assim: olha, esse homem está muito perto, é hora de queimar ele, e pronto, jogaram ele no fogo. Ele, achando que fogo estava vindo de tudo quanto é lado, começou a atacar os bolsonaristas, os bolsomínios, e ele achando que o pessoal estava vindo para cima dele. Ele falou: eu não tenho esse vínculo com o Bolsonaro não, meu negócio é o Brasil, ele é independente. E isso aí é que é o problema, que tem os bolsonaristas e tem os bolsofóbicos, Ele é independente e ele está de olho no que é certo. E esse vídeo vai ajudar muito vocês que têm parentes, conhecidos, familiares que foram sequestrados no dia 8 de janeiro lá em Brasília pelas forças de segurança nacional do Distrito Federal, uma força semi-organizada pelo Flávio Dino, depois que ele assumiu o controle da Secretaria de Segurança do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, certo? Vamos lá. Esse vídeo é longo porque tem muitos recortes, então vou dar minha tossidinha antes para ficar livre. Tomar meu copinho d'água aqui. Conselho de uma pessoa muito, muito próxima. Então vamos lá. Esse assunto é duelos de titãs. De um lado, senador da República Marcos Duval. Do outro lado, ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Isso é um duelo de titãs, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar aqui. Por que esse imbróglio todo está acontecendo? Vamos entender. E o ministro Alexandre de Moraes revogou a prisão do ex-comandante da Polícia Militar. O Fábio Augusto Vieira foi exonerado depois dos atos criminosos que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro. A informação é da jornalista da CNN, da Gabriela Coelho, portanto uma informação que chega neste momento é de que Alexandre de Moraes decidiu revogar a prisão do ex-comandante da Polícia Militar, o Fábio Augusto. Aproveito para chamar a Basília Rodrigues, porque a gente precisa lembrar que o caso dele começou a perder força, a prisão dele, depois daquele relatório divulgado pelo próprio interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, não é, Basília? Quando o relatório falava, inclusive, que esse comandante chegava a chamar mais pessoas, acionava mais forças, para irem até o local no dia 8 de janeiro, e as pessoas falavam, as forças falavam: estamos indo, estamos a caminho, o que mostrou uma perda de controle por parte dele da corporação. Qual que é a sua avaliação agora dessa decisão que chega nesse momento de que Alexandre de Moraes revogou, portanto, a prisão do ex-comandante da PM agora?
Olha, o depoimento do ex-comandante não foi integralmente tornado público. Alguns detalhes ali foram entregues a essa investigação. Nós aqui da CNN Brasil trouxemos com exclusividade alguns trechos em que ele afirmou à autoridade policial que não tinham chegado informações para ele que davam um nível de complexidade, dimensão do perigo e da violência que se processaria aqui no 8 de janeiro. A gente vive repetindo essa data, mas porque ela entrou para a história. O 8 de janeiro. De acordo com o comandante, ele cumpriu o que estava na previsão, né, do plano de operação naquele dia. E há ainda, isso foi até externado pelo interventor Ricardo Capelli, um outro componente nessa história que favoreceu a posição, a participação do ex-comandante da Polícia Militar naquele dia. Ele atuou diretamente, de uma maneira que foi até descrita por seus pares como corajosa, brava, contra o avanço dos manifestantes quando eles já estavam dentro dos prédios invadidos. Então, existem imagens do circuito interno de segurança e desses prédios que foram invadidos aqui que mostram o próprio comandante partindo para cima desses manifestantes, né, tentando segurar esses manifestantes para que eles não destruíssem mais coisas aqui em Brasília e sendo alvo de porrada, de chutes. Tudo isso entrou como um quadro comprobatório, né, ajudando, aliviando a situação. Fábio contou no depoimento que ele chegou a passar informações no dia que não foram cumpridas pelos seus subordinados. É como se ele, mesmo sendo o comandante-geral da Polícia Militar, estivesse sendo totalmente ignorado por seus subordinados e até outros comandantes da operação que seguiam um plano próprio, né? É por isso que falam de um tipo de trama paralela. Alguma coisa aconteceu ali envolvendo tanto os manifestantes, pessoas comuns, quanto profissionais, pessoas do Estado também. Mas hoje melhora a situação de Fábio Augusto Vieira depois do depoimento de Anderson Torres, ex-ministro, ex-secretário de Segurança Pública daqui, e também, como você muito bem colocou, depois da divulgação do relatório, que acabou eximindo de algumas responsabilidades o ex-comandante. Apenas para terminar, e é um dado histórico, ele foi um dos primeiros presos pelo que aconteceu aqui em Brasília. E isso causou muita comoção na tropa, porque eles viram que o erro era de planejamento e não de procedimento. E esta tese da defesa de Fábio Augusto Vieira foi repetida no relatório do interventor. Então deixa eu trazer vocês para a terra, né? Vocês estavam aí viajando, vamos aterrissar. Esse coronel, ele comandava as ações do Distrito Federal. E ele estava realmente ali fazendo a proteção, né, da área de segurança do negócio. Quando ele percebeu que havia elementos dentro dos prédios, ele acionou os seus subordinados, mas ele não foi atendido. Então ele foi lá sozinho, enfrentar os caras. Eu tenho imagem disso, vocês vão ver. Porque tudo está na internet, gente. Tudo está na internet. Então, o que está rolando nessa trama aí? Bem, vamos imaginar essa hipótese, né, de que está bem evidente de que houve infiltração, né, de forças da base governista, né, militantes petistas de esquerda que tivessem disfarçados de bolsonaristas, né, para poder fazer a destruição dos prédios por dentro dos prédios, tá certo? Então, esse elemento aí, ele estava dentro dos prédios lá para combater isso, entendeu? E a força de segurança, que foi já... e aí já tem, eu acredito, partes de elementos infiltrados, elementos, né, que estão dentro da força militar, subordinada ao governo federal, né? Ainda, vamos supor... É complicado eu falar isso, né? Porque eu tenho que me garantir aqui no artigo 5º da Constituição de interpretar os fatos de acordo com a minha maneira que eu vejo o mundo. E aí eu quero que vocês me ajudem nisso. Então, se existia realmente um plano, né, de incriminar os bolsonaristas, os patriotas, os constitucionalistas, os manifestantes
pró-Brasil, né? E havia infiltrados, lógico que havia infiltrados também no comando da segurança, porque senão não daria para fazer isso, né? O comando da segurança, se não tiver militar ali que identifica, olha, quem que é infiltrado, quem que não é, ele não vai conseguir proteger o infiltrado. Então, se existir essa trama mesmo, né, de incriminar os bolsonaristas e com apoio de alguns elementos da força policial, essa força policial vai ter que saber quem que é os infiltrados, como identificar. Olha, os infiltrados estão o quê? São os que usam boné, são os que têm mochila, são os que têm máscara. Quer dizer, tem que mandar um sinal para eles saberem que eles têm que separar quem que eles vão prender, quem que eles não vão prender. Vamos dessa tese aí. E esse militar, né, que é da Força da Polícia Militar do Distrito Federal, foi de confronto com esse pessoal. Vamos ver que o negócio está ficando bom. E olha por que o pessoal está de olho no Marcos Duval. Outro personagem ligado ao ex-presidente é o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Hoje o advogado dele, Rodrigo Roca, deu uma entrevista aqui para o UOL. A gente separou alguns momentos. No primeiro deles, Roca fala que a defesa vai pedir a revogação da prisão de Anderson Torres para o STF. Pelo que eu li na notícia, o ministro Alexandre de Moraes acabou de conceder a liberdade ao coronel Fábio, o comandante, ex-comandante, né, da PM. Naturalmente, essa decisão, por uma questão de isonomia, eu diria, claro que cada caso é um caso, mas se o próprio relatório do interventor aponta falhas no plano da operação, no plano da execução, e um dos responsáveis pela execução está solto, agora por ordem do senhor ministro Alexandre de Moraes, eu creio que uma consequência lógica e necessária seja dar-se o mesmo tratamento ao igual. A questão processual, a condição da prisão, me parece que agora ela deve ser revista pelo ministro. Eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes vá repensar de alguma forma, talvez para conceder uma prisão domiciliar, a não ser que ele entenda que a conduta atribuída ao doutor Anderson Torres é mais gravosa. Rodrigo Roca também afirma. Vamos lá. Então, o que está acontecendo? Se solta esse coronel, por que vai prender o homem que está lá nos Estados Unidos de férias? Entendeu? O Anderson Torres. Ele que ia comandar. Então, quer dizer, se quem estava ali estava com dificuldade, que era o subordinado a ele, estava batendo de frente e não estava dando conta, então, aí é que está o problema, entendeu? Essa contaminação dos organismos de segurança que estava ali, pode ser, não estou falando, né? Pode ser através do próprio governo, que contaminou isso aí para favorecer esse processo. Vamos lá que o negócio está pegando. Anderson Torres não vai entregar o celular para a polícia porque o ex-ministro teria perdido o aparelho. O celular do ministro foi extraviado, foi perdido. E não há nada para se estranhar nisso. Ele tinha uma ordem de prisão, uma família para cuidar, não podia dizer para suas filhas da sua nova condição de futuro detento. Então, telefone celular é a última coisa que você pensa no momento desse. De lá ele nada poderia fazer, até porque ele já havia passado o comando para o seu sucessor. Agora vamos lá. Vamos entender esse processo todo aí, por que o Dino conseguiu formar uma força de segurança, trazendo reforço de estados, de polícias militares de estados especializados nessa área de combate, né, de ação de vandalismo e tal. E esse pessoal que incorporou esse núcleo, né, de força de segurança do Distrito Federal pode estar atuando dentro desse contexto aí que complicou a segurança
né, e acabou favorecendo. Então, dois elementos que a gente tem que levar em consideração. Aqueles atos que aconteceram em dezembro, né, que eles tentaram atribuir aos bolsonaristas, aos patriotas, né, aquele vandalismo que aconteceu nas ruas, queimando ônibus. E aí a internet, como sempre, né, fala, ó, não é nada disso, isso aí é coisa planejada pela esquerda para poder incriminar os patriotas que estão fazendo protesto em frente aos QGs. Então, já era um momento para poder começar a enfraquecer. Preste atenção, tem uma cena aqui, ó, que é o pessoal que atirando fogo nos ônibus e gritando, fora Bolsonaro! Essa cena aí é também desse dia, né? Terroristas identificados como petistas recebendo pagamento após participar dos atos terroristas. Chega mais. Espera chegar mais gente, tá vindo mais gente. Tem mais gente vindo. Avisa, espera, pede pra pedir, pede pra esperar. Não deu certo, não? Sim, eu vou. Eu deixei o meu no carro. Alan Diego? Não. Celso. Celso Sodré, Souza Cardoso. Enfim, filmou o cara falando o nome dele para receber o Pix, né? Aí a turma da internet foi atrás de quem que é esse Celso Sodré de Souza Cardoso, né? E identificou o rapaz. Vai aparecer aí, ó, ele dando um sinal de Pix. Olha, meu endereço aí do Pix, estou aqui para fazer o seu serviço, né? Aí acharam, né, ele na rede social, aí ele aí, ó, o bonitão, né? Tá preso? Não sei, talvez não, né? Tá aí, ó, o nome da situação regular, papapá, tudo direitinho. Quer dizer, a internet é isso, rapaz. O cara faz a merda, ele se expõe. Aí aparece o Reginaldo e fala assim, o Reginaldo é o deputado federal aqui de Minas Gerais, bem votado aqui em São João del Rei, e ele deu uma declaração após esse ato, né, tentando atribuir isso ao Bolsonaro, né? Aí você percebe a intenção de associar o ato aos bolsonaristas. E a gente sabendo, a internet sabendo, que o negócio foi tudo armado pela turma da esquerda. Aí ele vem e fala isso. Ó. É muito grave o que está acontecendo no Brasil nesse momento, em especial aqui em Brasília. Depois da diplomação do presidente Lula, Bolsonaro recebe um grupo de radicais e dá sinal verde para que alguns possam colocar fogo na cidade. Isso é muito grave. Bolsonaro é um moleque, um responsável, autoritário, e ele precisa ser responsabilizado, juntamente com esses radicais, por vários crimes que estão cometendo aqui em Brasília e parece que vai ocorrer em algumas outras cidades do Brasil. Nós não vamos aceitar autoritário, antidemocrático, que conspira contra a democracia e o desejo popular, o lugar é na cadeia. Então aqui, o que o Marcos Duval tem na mão? Ele tem tudo isso. Eu estou achando na internet, mas o homem é da inteligência. Ele está com um volume assim de informação. E ele não é bobo, não. Ele fala assim, olha, eu tenho todos os elementos para provar que isso tudo foi a armação do PT, para incriminar o Bolsonaro, os bolsonaristas, entendeu? Para desqualificar essa resistência cívica, né, do povo brasileiro que entende que o Brasil está sofrendo um golpe civil, né? Eles entendem isso e é normal que eles entendam isso, tanto que a maioria dos manifestantes são pessoas maduras, acima de 50 anos, né, pais de família, pessoas estudadas, pessoas que conhecem de lei, pessoas que conhecem a história do Brasil, entendeu? Então, vamos lá, continuando. Aí vocês perceberam que o deputado falou assim, ó, que isso vai acontecer de novo. Então, quer dizer, ele já estava pensando, né? Olha, temos que continuar produzindo esses atos para continuar incriminando os bolsonaristas. É a forma que eu entendo. Aí vamos ver, já no dia 8 de janeiro, né,
O que aconteceu? Vamos lá. Olha aí, ó. Esse é o menino, o Dino, quer dizer, o Danilo, que ficou famoso, né? E é um militante do PT, quer dizer, um militante do MST, que foi identificado. E aí, já estou cansado de falar sobre ele aqui. E ele estava lá dentro do Palácio do Planalto, fazendo aquele vandalismo muito antes dos bolsonaristas chegarem. Como ele entrou lá? Entendeu? Como um militante do MST estava lá dentro fazendo isso. E vamos lá. Isso aí ainda, olha. Essa é a turma que estava do lado de dentro. Eu já mostrei várias vezes, né? Eles estavam aí dentro fazendo a depedração, destruindo. E aí, olha, quando eles percebem que os patriotas estão chegando, eles começam a chamar, olha, vem cá para dentro. E eles vão sair. Quer dizer, a turma dos infiltrados vão deixar o recinto para que os bolsonaristas, que não tem nada a ver com essa depedração, né, fosse adentrar dentro dos ó, aí quando chega os bolsonaristas, que eles chamam de bolsonaristas, mas para mim são patriotas, são pessoas que... E aí eles percebem, olha lá o que está acontecendo. Esse aqui, por exemplo, filmou uma cena, né, de um vândalo lá dentro com apoio militar né, de segurança, presenciando e participando. Olha só. Olha arma! Olha lá! Olha lá! Olha lá! É com arma lá! Olha lá! O cara puxando a arma! Olha o cara! Puxando a arma lá! Olha lá! E aí o que acontece? O pessoal começou a fugir, né? A turma que fez a depedração começou a sair, a evacuar do recinto, para que os bolsonaristas entrassem. Aí eles começam a filmar, olha aqui os infiltrados fugindo. Esse é um, olha só. Você tá soltando bombinha, é? Você é petista? Vai ficar famoso! E aí o que acontece? Depois que o pessoal evacuou o prédio, que chegam os patriotas, vê aquela força militar e fala assim, oh, que bom que vocês estão aqui salvando a gente. A gente estava lá na porta do quartel, porque a gente é parceiro das forças policiais, das forças armadas, a gente quer isso, a gente quer resgatar o Brasil, né, desse golpe civil que está aí. E aí eles fazem reverência a essa força militar, que eles ainda estão de fora. E essa força militar está fazendo um cordão de isolamento para bloquear esses patriotas dos infiltrados que estão lá dentro fazendo vandalismo. E se vocês for ver o último vídeo que eu postei, né, tem lá uma fala do interventor que dá para você entender mais ou menos do que se trata esse momento aqui, ó. Vamos continuar nele. Olha aí. A barreira de contenção para que os patriotas não entrem. Lá dentro está vazio e a turma que está lá dentro é a turma que está fazendo o estrago. Tá vendo? Olha só. Assim, ó, não tem agressão, não tem nada. Aí, enquanto isso, lá dentro, ó, o que está acontecendo? Eles não querem que os patriotas vejam, porque o negócio está pegando. Entendeu? Olha lá. Alguns patriotas começam a andar de frente com os elementos, e aí começam a agir. E aí começam a prender os infiltrados. Aí chega esse senhor aí, bate na cabeça dele e fala assim, cala a boca, quer dizer, se você falar alguma coisa, você vai entregar a gente, então não entrega. Você vê que tem infiltrado junto com os patriotas, aquele ali é um infiltrado, e o que bateu nele é um infiltrado que pediu para ele ficar calado. Tá com um monte de bomba. Você vê como é que é. A hora que os dois grupos se encontraram, os patriotas agindo para defender o patrimônio público, né, e os infiltrados ali, naquela situação, olha, me pegaram aqui e tal, aquela coisa toda. Olha os patriotas chegando, entendeu? E vendo aquele caos todo. A turma já estava fugindo. Ó, ainda tem uma mistura aqui, ó. Esse que está batendo aí, ó, é um infiltrado. Aí os patriotas encontram com ele. Aí fala, pô, peraí, cara, para com isso. Ó. Aí o que acontece? Já não tem mais infiltrado, eles foram embora. Olha só que cena
bem significativo. Cordeiro que está limpando, e essa bagunça quem fez não fomos nós, foram as bombas de gás lacrimogêneo que o polícia jogou, não foi a gente. Aí, os patriotas chegaram, tá vendo? pegaram a destruição do patrimônio e eles estão arrumando, gente. Olha só, quem quebrou eles estão foi bobos, que eles não deixam nem papel no chão. Quer dizer, os patriotas estão assim, né, em choque, porque eles não deixam nem papel sujo no chão. Então imagina ver um prédio público, né, porque a pátria é o prédio, né, e eles voltam a pátria e o prédio, o que é público é de todo mundo, é deles, é da nação. Então para eles é um desastre ver um prédio público assim, né, sendo destruído, sendo que quem estava lá antes eram os infiltrados. Pessoal infiltrado que não queria deixar os patriotas entrar. Mas aqui, ó. O pessoal infiltrado que não queriam deixar os patriotas entrarem. Isso é muito grave, tá vendo? Enquanto eles estavam lá destruindo, os patriotas não podiam entrar. Senão ia ser um confronto, uma batalha campal. O povo do bem venceu. O bem sempre vence o mal e estão limpando, organizando. Porque essa casa é do povo, essa casa é nossa. Aí, pessoal, os bolsonaristas são assim, ó, estão protegendo o patrimônio na Câmara dos Deputados. Aqui, ó, são nós que estamos protegendo, para não deixar os infiltrados, bandidos do PT quebrar. Bolsonarista não quebra nada não, ele está protegendo. Aí, ó. Isso aqui é dentro da Câmara dos Deputados. Primeiro. E aí o que acontece? Tem uma fala aí do ministro. Antes disso eu quero chegar para vocês. Vamos ver o que ele está falando. É muito importante o que ele está falando. Eu não tenho dúvida nenhuma que Forças Armadas, Polícia Militar, outras instituições militares e civis, infelizmente, estão contaminadas por pessoas que têm uma atitude golpista. Eu não tenho dúvida nenhuma que, infelizmente, existe contaminação individual, de grupos em relação a isso, né, que precisa ser fortemente apurada e punida. Nós não podemos ser, né, tolerantes com quem tentou um golpe de Estado no país, um golpe contra a democracia. Lula não quer que o Senado instaure CPI para investigar os responsáveis por atos de depredação em Brasília. Então, o ministro fala que tem que investigar. Por que ele fala que tem que investigar? Porque as imagens mostram. Olha, tá vendo? A coisa não foi assim. A polícia militar, a polícia de segurança, falhou. E se falhou, foi porque quis? Foi porque não quis? Será que ela falou? Aí ele fala, tá contaminado. E essa contaminação vem de onde? Será que vem do núcleo do governo que queria incriminar os bolsonaristas? Essa é uma pergunta muito importante. Vamos continuar que o negócio está ficando bom, tá? Aí vocês entendem a bomba que o Marcos Duval tem na mão. Vamos lá. Para ler a nota oficial que eu vou divulgar agora em primeira mão, vou colocar nas minhas redes, vou apresentar à Polícia Federal e vou levar em mãos a PGR. Bom, informo que não são verídicas as recentes declarações do ministro Alexandre de Moraes, quando diz que me orientou para que as informações sobre a reunião com Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro fossem formalizadas. Tenho como provar que, ao comunicar ao ministro Alexandre de Moraes sobre o que estava acontecendo, por escrito e testemunhalmente, via mensagem pelo WhatsApp, está lá no texto, por texto no WhatsApp, em nenhum momento recebi orientações do ministro para fazer a referida formalização. Portanto, não fui orientado para formalizar absolutamente nada, nem por respostas a mensagens que enviei e nem pessoalmente durante o encontro que tivemos.
Fiz o meu papel como senador da República de comunicar tudo ao ministro do Supremo Tribunal Federal, relator dos inquéritos dos atos antidemocráticos, como também solicitei à Polícia Federal que baixasse todas as mensagens do meu celular com as conversas com o ministro Alexandre de Moraes e com Daniel Silveira. Assim, não restará nenhuma dúvida e será comprovada a veracidade de tudo que tenho falado. E aí eu acrescento que estarei fazendo uma solicitação para a PGR afastar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria referente aos atos antidemocráticos. Lembrando, né, senador, que os atos antidemocráticos, esse inquérito, ele foi aberto depois dessa reunião, que essa reunião que o senhor está tratando aconteceu em dezembro, a gente está falando das datas 7, 8 e 9 de dezembro, para a gente não confundir aqui, os atos antidemocráticos aconteceram aqui em Brasília no dia 8 de janeiro, portanto, mês depois. O ministro, de fato, ele não tinha... Não. Já tinha as pessoas acampadas na frente dos quartéis no Brasil inteiro. O fato da destruição dos... Ô, gente, se desculpa pelo áudio aí, porque eu acelero o áudio para poder ficar mais rápido, mas aí dá esse delay aí delay na fala, né, com a boca dele. Mas realmente o áudio é autêntico, tá bom? E tem uma cena aqui que eu acho interessante, porque ela quer falar, olha, esse ato do dia 8 de janeiro não tem nada a ver, é outra coisa, nós estamos falando, né? Aí ele falou, não, tem a ver sim, tem que ser, porque eles estavam tratando de coisa anterior. Aí ele, não, já tinha, olha só, como é que ela quis, ele está aproveitando esse momento, entendeu? Que a mídia caiu em cima dele e está passando essa mensagem, presta atenção. Os três poderes foi no dia 8 de janeiro. Mas os atentados antidemocráticos já estava vindo com o acampamento dos extremistas nos batalhões, na solicitação da intervenção militar, da convocação. Então isso já estava acontecendo. Por isso que essa minha denúncia ontem foi inserida no relatório dos atos antidemocráticos. Quando ele fala convocação, é onde o Fábio Dino traz uma força policial das polícias militares dos estados, né, para incorporar esse batalhão de defesa dentro do Distrito Federal. E aí que pode estar a contaminação, entendeu? E aí eu acho que ele tem esse material. Vamos continuar vendo. Tá ficando bom, não tá? Que já estava acontecendo logo após o resultado das eleições. Então o fato da destruição dos três poderes é mais um fato dentro do relatório que já estava sendo feito. A Muriel no estúdio quer fazer mais uma pergunta para o senhor. Muriel. Senador, o senhor tem print dessa conversa com Alexandre de Moraes em que ele fala para o senhor ir à reunião porque as informações são sempre importantes? Sim. Ele fala, a gente marca a reunião, está printado, e isso a Polícia Federal está nesse momento baixando as informações para entrar nos autos, é aí que eu vou solicitar. Como agora ele vai entrar nos autos, ele não pode ser o relator. E na reunião, pessoalmente, o ministro também não fez esse pedido para o senhor formalizar? Não. Em nenhum momento, aí dizendo para todos vocês, em nenhum momento o ministro Alexandre de Moraes solicitou, ou verbalizou, ou por escrito, ou por insinuação, ou por nada referente de eu formalizar a informação que eu estava passando para ele, que era que haveria a reunião no dia 9, sexta-feira. Ele não falou absolutamente nada para formalizar, como também na reunião que eu tive com ele na terça-feira da semana seguinte, quando eu relatei, eu já tinha feito o resumo, esse que eu estou pedindo à Polícia Federal para baixar, e nessa reunião presencial, para eu detalhar como é que foi a reunião com o presidente, ele, em momento algum, solicitou para que eu pudesse fazer a formalização dessa informação. Senador, o senhor prestou ontem um depoimento... Porque a Polícia Federal perguntou, senador, o senhor tem a prerrogativa de não precisar, e como testemunha, deixar o celular para baixar as informações do WhatsApp. E eu falei, doutor, eu faço questão que baixa todas as informações no meu celular das conversas do Daniel comigo e das conversas do ministro Alexandre comigo. E ali vai estar comprovado o que o ministro Alexandre de Moraes faltou com a verdade. Nós começamos, eu por fazer parte de um conselho de fiscalização das agências de inteligência, solicitei o relatório da ABIN desde o dia que se cogitou a possibilidade dessa invasão e destruição dos três poderes. Fazendo esse acompanhamento, como o documento veio com a chancela de sigiloso, eu não vou poder, então, aqui estar falando para vocês, a não ser que na CPI, por isso que eu estou
reforçando para que nós iniciamos logo essa CPI. Na CPI eu consigo fazer com que o sigilo seja tirado e se torne público. Quando eu comecei a fazer as investigações, eu cheguei, o que eu posso dizer, eu não posso dizer em detalhes, porque senão eu vou estar quebrando o sigilo e eu posso cometer um crime. Mas eu cheguei até o ministro da Justiça, o atual ministro. Chegando até o atual ministro, as peças foram se encaixando e aí encaixou exatamente o momento de que a informação que eu estava recebendo é que eu sofreria uma represária, porque eu já estava chegando ao alto escalão do governo. Comuniquei, vocês podem ver nas minhas redes sociais, aos meus seguidores, olha, eu estou para sofrer um contra-ataque. Então eu já estou providenciando para vocês essa questão, porque em breve eu vou sofrer um contra-ataque. Então vocês entenderam quando eu falei que o menino é pendão da esperança? Vamos todo mundo junto. Hashtag pendão da esperança, Duval. O hashtag Duval pendão da esperança. Tamo junto. Vocês fazem aí. O negócio é fechar com esse senhor aí, que ele é chapa quente. E uma das coisas que eu quero deixar para o final aqui é a ação da Polícia Militar contaminada depois que esvaziou todo o prédio. Vamos continuar vendo. Eu tenho uns detalhes aqui que é interessante. Percebe isso aqui? Os patriotas chegando. Eles já estavam, né? O prédio já estava sendo destruído e eles chegando. Aí você vai perceber que a Polícia Militar tinha que isolar o prédio. Pô, se houve vandalismo lá dentro, você tem que... Vocês vão perceber que o militar está pedindo para eles entrarem. Olha só, olha, os militares acenando para que os patriotas entrem. Tá vendo? Olha, você vê que é um cerco. E depois que destruíram o prédio, o que tinha que fazer? Tinha que isolar o prédio. Tinha que isolar. Por quê? Porque ali é a cena do crime. Você não pode contaminar a cena do crime. Você não vai colocar para dentro pessoas que não participaram. Então a tendência é o seguinte: isola. Como eles fizeram? Eles fizeram o contrário. Eles pediram, quer dizer, o pessoal que fez o vandalismo saiu dos prédios e eles abriram as comportas para os patriotas entrarem. Os patriotas foram chegando e foram entrando. Então, essa cena, ela é muito séria. E aí mostra onde está a contaminação. E o propósito dessa guarda que estava atuando, né, que era realmente prender, né, o pessoal que era pró-governo, quer dizer, pró-Brasil, né? Tem o pró-governo, que é a força policial, e os pró-Brasil, que são os patriotas, né, os legalistas, tudo mais. Vamos continuar com o Marcos Duval, né, que ele vai encerrar a fala dele. Então, antes de sofrer esse contra-ataque que estava previsto para hoje, eu tomei a decisão de então falar para o Leonardo para que soltasse então essa informação agora, para que eu pudesse me antecipar, para eu então ser o primeiro a soltar a informação. Mas, senador, por que então... Por isso que eu preciso muito, porque para mim é o Brasil, para mim é o meu partido, é a minha pátria, e é por ela que eu estou brigando, porque eu já estou com 51 anos de idade, daqui para frente a tendência é eu já deixar esse mundo. Eu aqui reforço a toda a sociedade brasileira, seja de direita, esquerda, centro, cima, embaixo, não importa, precisamos iniciar a CPI urgentemente, de forma apartidária, para que eu possa apresentar todas essas documentações e possa responder toda a imprensa e a sociedade do começo, meio e fim. Agradeço a todos, mas vamos lutar pela CPI. Seja qualquer partido, precisamos tornar isso público e transparente. Bem, e mais uma imagem que eu estou deixando para o final, antes de dar a última palavra para o nosso senador da República. Vocês vão perceber que a força policial contaminada, que era a força de retenção, que estava segurando os bolsonaristas do lado de fora, enquanto a turma quebrava, a turma que quebrou já tinha evacuado do local. Aí o que acontece? Essa força policial vai entrar e vai dar de cara, sabe com quem? Com o coronel da PM, né, do Distrito Federal, que estava lá brigando com os patriotas.
quer dizer, brigando com os infiltrados. E aí ele dá ordem de prisão para esse militar. Fala, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você é louco, você é louco, você é louco. Entendeu? E perceba que não tinha ninguém lá dentro. O prédio estava vazio. Depois eles começaram a trazer o pessoal para dentro. Preste atenção. Prender nós. Essa porra. Vai parar. Vai, caralho. Tá doido? Tá doido? Tá doido? Você tá louco? Você tá louco? Que porra nenhuma, caralho. Foi deles, porra. Segura aqui, segura o caralho. Segura o caralho, porra. Tá todo mundo preso. Tá todo mundo preso. Eles estão presos, porra. Eu sou preso. Eu tô descendo. Não, eu tô preso. São todos presos. Todos presos, beleza? Ninguém vai descer não, coronel. Coronel, esse é nosso. Coronel, esse é nosso. Vou prender. Cala a boca aí. Vou parar. Coronel, esse é nosso. Esse machucou vários policiais. Então, depois que eles botaram o pessoal para dentro, aí eles começaram, entendeu? A sacanear o pessoal. Entendeu? E aí eles fazem um olhar crítico. Esse Marcos Duval está com uma bomba na mão. Gente, isso é o que eu consegui ver na internet. Porque você está no grupo de WhatsApp, isso passa para um, passa para o outro. Você fala, olha, essa cena aqui tem que casar com aquela. Tá. Mas o que o Marcos Duval deve ter na mão dele é uma bomba muito grande. Encerrando com o Marcos Duval, que nosso programa hoje está muito longo. Mas tá bom, né? Vamos lá. Então, vai ser a última pergunta, porque eu preciso ter a CPI para poder falar abertamente para vocês. Porque eu estava, assim, realmente sendo atacado. E quando mexe com a nossa família, com a minha filha, que eu amo, só tenho ela, eu estou aqui como senador por causa dela. E é porque eu Senador, obrigada. Então vamos encerrar a entrevista. Eu agradeço muito a participação e a entrevista. Filha, isso é por você, tá, filha? Vai deixar um Brasil melhor para você. Marcos Duval, é por nossos filhos, para deixar um Brasil melhor para todos os nossos filhos. Por isso que você é um pendão da esperança. Estamos com você, rapaz. Você não está sozinho. O brasileiro inteiro está com você e quer essa CPI. O Lula não quer. O governo não quer. Mas você, hoje, tem a atenção dos brasileiros. E olha, vocês que rezaram, vocês que estavam aí orando, pessoal, a família que estava, pessoal das famílias que estão presas, entendeu? A providência está chegando. O Brasil é um país de muita fé. E quando vocês pedem a intercessão de Nossa Senhora, ela age, ela intercede por Deus e fala, olha, salvem a minha pátria, salvem o meu povo, porque o Brasil é a maior nação católica do mundo, é uma das maiores nações evangélicas do mundo, é um povo que tem fé, e quem está com Deus tem muita força. Então, para vocês brasileiros, que votaram na esquerda, que votaram na direita, que votaram no centro, que votaram no céu, que votaram no inferno, acreditem, o Brasil está caminhando para um grande momento. Vai ser a nossa redenção, porque o Brasil é grande, é uma grande nação, é um continente, é a locomotiva da América do Sul, é a maior potência do hemisfério sul. Os países latinos precisam de um Brasil forte, e os brasileiros estão demonstrando isso. Vamos embora, vamos para frente, compartilhem, comentem, e desculpa pelo vídeo longo, e depois eu venho trazer a posse dos nossos chefes, né, do Congresso. Um abraço para vocês.